E aí, Xangues! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. A gente está aqui no meio da nossa série de vídeos sobre dislexia. O primeiro vídeo eu fiz um overview, um geralzão, junto com aquele vídeo que eu fiz junto com a minha amiga Jujuts. No segundo vídeo a gente falou um pouco mais sobre leitura e escrita. E nesse terceiro vídeo eu vou te falar sobre as dificuldades, né, gente? Porque a dislexia é pra sempre. Deixa sempre aqui nos comentários as suas dúvidas, perguntas, porque o último vídeo dessa série, ou seja, o quarto vídeo, ou seja, o próximo vídeo, vai ser respondendo perguntas de vocês. Então vamos para mais um vídeo. Sim, sem dúvida, eu sou uma pessoa que tive os caminhos muito facilitados em relação à dislexia por vários motivos. O primeiro porque eu descobri a dislexia muito nova, eu tava no segundo ano do ensino fundamental, eu tinha apoio das famílias, tinha recurso financeiro e recurso de tempo pra fazer psicóloga, psicopedagoga, uma série de coisas pra que eu conseguisse superar a dislexia ou pelo menos facilitar esses caminhos. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de todas as pessoas. Minha mãe, por exemplo, descobriu a dislexia, ela tinha mais de 40 anos, já era mãe, então imagino o tanto de coisa que ela passou até chegar nesse ponto. Assim como outras pessoas, muitas vezes não tem recurso suficiente, muitas vezes não tem a possibilidade de ter todo esse apoio e vão enfrentando a vida com a dislexia, vão enfrentando a vida do jeito que dá. Por isso, talvez você tá vendo esse vídeo falando, caramba, quanta coisa que eu aprendi sozinho, quanta coisa que eu tive que superar por conta de alguma dificuldade, algum distúrbio e tudo mais. Outro ponto que vale a pena lembrar aqui, que a dislexia tem vários níveis. Então tem gente que tem mais dislexia, tem gente que tem menos, mais dificuldades e menos dificuldades. Além de também, tem gente que tem dificuldades em alguns aspectos e não tem em outros. As pessoas, como sempre, né, gente, são o quê? Diversas, plurais, cada um serzinho é um, então cada um tem a sua forma de lidar com a dislexia. Eu, como disse, tive a possibilidade de enfrentar isso de uma forma muito tranquila, mesmo assim alguns, eu vou chamar aqui de sequelas ou traumas, continuaram em mim, e são esses que eu quero dividir com vocês hoje. Eu acho que sem dúvida é a minha maior e grande dificuldade, inclusive que até abala muitas vezes a minha autoestima em relação à dislexia, é a minha enorme dificuldade de aprender outras línguas, em especial em aprender o inglês. Por quê? Porque imagina que hoje eu considero que sou uma pessoa que falo bem, escrevo bem, leio bem, porém demorou-se anos pra chegar até esse ponto, né? Então acho que eu tive, sei lá, uns 20 anos de dedicação pra chegar nesse ponto. E pra eu aprender uma outra língua, não seria diferente. Eu teria que ter investido, e tenho que investir muito tempo no aprendizado dessa língua. Geralmente os cursos de inglês, eles são de 5 anos, às vezes de 2 anos, tem os cursos express e tal, e pra mim é extremamente complicado, porque para pensar que, por exemplo, eu aprender o português, eu fiz fonoaudióloga, então eu teria que fazer fonoaudióloga pra aprender o inglês, eu fiz psicopedagoga, então também teria que fazer isso, então todas as minhas tentativas de aprender inglês foram muito frustradas, isso é uma das coisas que me deixam muito chateada, é mega triste, e é algo que, sem dúvida, hoje é um dos maiores desafios da minha vida e que eu quero muito superar, independente de qual idade eu tiver. Talvez, eu já pensei sobre isso, que talvez eu tenha que, por exemplo, fazer uma imersão, fazer um intercâmbio, aprender em loco, aprender de outras formas do que simplesmente pegar um livro e estudar, geralmente com os professores que tem poucos alunos com esse diagnóstico de dislexia tão consciente como eu. Outra dificuldade, apesar de eu ter encontrado vários mecanismos, é quando, por exemplo, eu sou pega de surpresa na hora de fazer uma leitura. Vou dar um exemplo. Eu gravo um podcast que chama Trampapo, e nesse podcast, por exemplo, eu tenho roteiros, né, onde eu sigo os roteiros e tudo mais. E aí teve um dia que eu tinha duas gravações e a produção me mandou diferente a ordem de gravação, a ordem do dia. Então eles mandaram primeiro o segundo texto e depois o primeiro. Eu tava ensaiando o texto errado, então na hora de gravar, na verdade, era o outro texto. Enfim, chegou, eu tive que meio que fazer ao vivo, assim, tipo, putz, eu vou ter que ler sem ter lido antes, e vou ter que ali interagir com aquelas pessoas, várias pessoas gravando, uma produção enorme, tudo isso começou a me deixar muito, muito nervosa. Mas aí quando eu vi aquela situação, eu fiz um exercício de concentração
concentração mesmo. Eu falei, bom, tô com uma questão aí que eu não sei como vou desenrolar, mas eu vou ter que desenrolar. Então o que eu fiz? Me concentrei bastante e fiz uma leitura mais voltada para as pessoas, assim. Eu segui direitinho o roteiro, me concentrei em palavra por palavra, me concentrei em ler cada palavra de uma vez, sem ir lendo as palavras que estavam a seguir, pra eu conseguir passar por esse episódio. Deu tudo certo, inclusive a partir do momento que deu certo nas primeiras páginas, eu comecei a ficar tranquila, comecei a relaxar, e a partir do momento que eu comecei a relaxar, eu consegui interagir ali com as pessoas, e o episódio fluiu tão bem quanto os outros episódios que eu tinha mega ensaiado. Ou seja, muitas vezes esse exercício de concentração, de calma, de relaxamento me ajuda pra enfrentar essas questões. Mas esse vídeo é um vídeo que eu queria contar pra vocês que as dificuldades não passaram, as dificuldades não acabaram por aqui, elas continuam existindo e eu vou construindo cada dia novas formas de enfrentar a dislexia, considerando que pra sempre a dislexia vai estar comigo. Assim como outros distúrbios e até outras deficiências, a gente nunca para de aprender com ela, nunca para de ensinar sobre ela, e por isso que no final de um dia de trabalho, um dia de estudo, um dia onde eu sou expostas a esses desafios, eu me sinto mega vitoriosa por ter garantido mais um dia e ter possibilidade de ter sucesso mesmo diante de todas as dificuldades. Ufa! Falei demais, mas valeu aqui como um desabafo. E eu quero saber de você também, se você tem um desabafo pra me deixar. Deixa aqui nos comentários, deixa pergunta, dúvidas, curiosidades, que o próximo vídeo é sobre isso. Não esqueça de comentar o comentário dos outros Shongs. A meta relacionamento entre Shongs ainda tá valendo, então comenta, e comenta também, dá like. Fala isso mesmo, concordo com você, eu tenho como te ajudar. Eu vou adorar ler vocês interagindo, tá bom? Um beijo, Shongs! Amo vocês, até o próximo vídeo, o último da nossa série. E antes de ir embora, eu vou deixar aqui, ó, os vídeos anteriores dessa série maravilhosa pra você acompanhar, ficar alinhada, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, amo vocês e tchau!